Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Quintão e hoje eu vou te ensinar algo que, se você pegar esse código, se você pegar essa chave, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu estou falando do seguinte. Vou te dar aqui um título, uma expressão só para já fixar na sua mente. Reprogramando as suas crenças. Já pega essa expressão aí e reflita sobre isso brevemente. Reprogramando as minhas crenças. Como assim reprogramando? Reprogramar? Eu sou uma máquina? Eu sou um robô? Não, pelo contrário, você é muito mais complexo do que um robô, você é muito mais complexo do que uma inteligência artificial, você é muito mais complexo do que uma máquina. Se você pegar os detalhes do corpo humano, os detalhes, sabe, do nosso organismo, você vai ficar de cara. E por isso que é impossível nós sermos frutos de uma explosão ou simplesmente nós termos vindo do macaco. Ah, o macaco originou a gente. Impossível. Na verdade, você é uma obra-prima do Criador. Deus criou você de modo único, de modo especial, de modo admirável. O salmista diz isso, né? Que Deus nos criou desse modo especial. Então, não se enxergue de maneira inferior ao que você é. Como assim de maneira inferior? Já ouviu a história da águia e da galinha? Já pensou, cara, se uma águia ela é criada como uma galinha, ela fica ali ciscando como uma galinha, ela fica ali no galinheiro porque ela acha que é uma galinha. Ela nunca voa porque ela acha que é uma galinha. Até o dia em que essa águia descobre que é uma águia. E aí ela nunca mais vai se ver como uma galinha, porque ela descobriu que é uma águia. Então o mesmo se aplica a você. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para dominar sobre a face da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então não se enxergue menos do que isso. Tome posse dessa sua identidade. Você não é o que você faz, você não é a sua profissão, você não é o seu diploma, nada disso. Você é essa identidade eterna. O que você é o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Claro que isso é a minha crença, que eu estou aqui no meu espaço transmitindo para você o que eu creio. E você tem a opção de também acreditar nisso ou não. Cada um tem a sua liberdade de opinião. Então eu estou transmitindo a minha crença. Você pode crer ou não crer. Mas essa é a minha fé, essa é a minha cosmovisão. Mas vamos direto aqui ao tema, reprogramando as suas crenças, reprogramando as minhas crenças, as minhas, as suas. Toda pessoa precisa, a priori, reprogramar as suas crenças. Por que reprogramar? Esse prefixo re já dá a ideia de que é como se fosse reiniciar, né? Lembra lá do computador, do seu notebook? Reiniciar. Por que reiniciar? Porque tem o iniciar. Iniciar é quando você vai ligar ele. Ele está desligado, você vai ligar o seu computador. Reiniciar é porque ele já está ligado, já teve um início e você vai iniciar novamente. Então, por que reprogramar? Porque nós já fomos programados. Né? Como assim nós fomos programados? Para abordar essa temática nesse vídeo aqui de hoje, eu vou usar principalmente o exemplo da morte.
Todo mundo tem uma definição sobre a morte. Todo mundo. Independente de religião, de nacionalidade, de vertente filosófica, todo mundo tem uma visão sobre a morte. E não tem problema, cada um vai ter a sua liberdade de visão, de opinião nesse sentido. Mas a questão é que muitas pessoas têm visões não apenas sobre a morte, mas sobre todo e qualquer assunto, que na verdade não são visões dela mesma. São visões que outras pessoas colocaram nela. E às vezes essa pessoa nem está sabendo disso. Né? Aí é o que Freud chamava de inconsciente. Isso, né, ninguém aqui está inventando a roda. Freud, o pai da psicanálise, já falava sobre o inconsciente. Então tem coisas que estão lá no seu inconsciente, ou seja, que não estão na sua consciência. Você não sabe, mas te afeta. Você não está ciente, mas está lá. Então, reprogramando as suas crenças usando a morte como exemplo. Nós fomos programados para enxergar a morte de uma determinada maneira. Certo dia eu estava conversando com um amigo, uma pessoa, e eu perguntei para ele o seguinte: ei, me defina o que é a morte. E aí ele falou: a morte é perda. Eu falei: ok, mais uma definição. A morte é dor. Beleza, mais uma. A morte é luto. Aí eu falei para ele o seguinte: vamos lá. Perceba que todas as suas definições a respeito da morte foram conotações negativas, definições negativas. Luto, perda, dor. Tudo negativo. Ele falou: é verdade. E isso tem um motivo, e eu falo para você agora. Eu creio que nós já nascemos com uma certa fagulha de definição a respeito da morte. Porque a partir da queda do homem, a partir da queda de Adão e Eva, a morte passou a existir. Porque até então, Deus criou o homem, o ser humano, de maneira eterna. No jardim do Éden, essa palavra morte não existia no dicionário. Mas passou a existir a partir do momento em que o homem experimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, pós-queda. Então, teologicamente falando, eu creio que a partir disso o homem já nasce com uma fagulha de definição sobre a morte, que a morte é o fim, representa a finitude. Todavia, eu também acredito que ao longo da vida nós somos programados para ter certo tipo de viés de definição a respeito da morte. Não apenas sobre a morte, sobre todos os assuntos, mas, como eu disse, eu estou usando a morte como fio condutor, como exemplo disso aqui. Ou seja, nós fomos programados. Quer ver na prática? Geralmente, em filmes de terror, como que a morte é representada? Se eu pedir para você, desenhe a morte, você vai fazer algo sorrindo, colorido, alegre? Não. Geralmente, a morte representada, e se eu pedir para você desenhar, vai ser ali uma figura sombria, com uma foice na mão, com uma capa preta. Vai ser uma figura ali assustadora. Eu lembro da morte na série Supernatural, Sobrenatural. E a figura da morte ali era uma figura assim, né? Soturna, sombria. Então a morte é representada dessa forma. Nos filmes.
E aí você vai tendo contato com essa definição nos filmes. Você vai assistindo filmes que a morte é representada dessa forma. E aí aí tem a nossa cultura ocidental, que tem ali toda a questão fúnebre, né? E eu não estou assim falando, né, que não deva ter, mas eu digo que é um processo pesado, né? Quem já perdeu alguém próximo sabe do que eu estou falando, né? É, em 2022 eu perdi a minha avó. E poxa, depois ali tem todo o processo fúnebre e tal, e é um processo pesado e dolorido. Você tem que escolher até qual caixão que a pessoa vai ser enterrada. Você tem que, sabe, separar roupas para mandar para a funerária. Aí tem um velório que o clima ali é um clima pesado, né? Você está ali no cemitério. É um ritual pesado para quem participa. Então, eu estou dizendo isso porque há culturas que não são assim. Há culturas nas quais, quando alguém vai a óbito, na verdade o ritual que tem é um ritual com músicas, com comida. Ou seja, é algo ali mais leve, entende? Ou seja, né, por isso que eu disse que é da nossa cultura ocidental esse tipo de rito fúnebre, porque há outras culturas com outros tipos de ritos. Então o nosso rito fúnebre é pesado para quem participa, né? Então tudo isso vai fazendo uma certa programação em nosso cérebro a respeito do que é a morte. E é por isso que, se você perguntar, talvez para 10 pessoas, 9 vão ter definições negativas sobre a morte. Mas é por isso que, como eu estava dizendo, nós precisamos reprogramar as nossas crenças. Nós fomos programados para ver a morte dessa forma. Todavia, há como reprogramar. Abro parênteses aqui. Esse conteúdo é muito fruto dessa perda que eu tive da minha avó. Porque a perda da minha avó foi uma das perdas mais próximas e talvez a que eu mais senti. Porque antes da minha avó eu já tinha perdido o meu avô, só que eu era adolescente, eu tinha outra mentalidade. Agora eu perdi a minha avó há cerca de menos de 2 anos atrás. Menos de 2 anos atrás. Então eu vi o luto de perto, eu vi a morte de perto. Então, o que eu tive que fazer? Para aquilo não me fazer mal, não me consumir, eu tive que parar e refletir acerca do que estava acontecendo. Eu falei, não, peraí. A minha avó experimentou a morte. O que isso significa? O que isso representa? Então eu entrei de cabeça nessa temática. Eu entrei de cabeça nessa temática para entender, para digerir melhor, e eu cheguei em uma definição que é a qual eu estou compartilhando com vocês. Primeiro de tudo que eu falo aqui, eu vou usar a expressão, eu vou usar o termo medo da morte. Talvez de 10 pessoas, 9 tenham medo da morte. Então eu vou dividir aqui em 2 coisas: medo e morte. Eu recomendo para vocês esse livro aqui, Antimedo, do Pablo Marçal. Recomendo este livro, já li, muito bom conteúdo, mudou a minha perspectiva. E olha só o que diz lá na página 37. No capítulo 8, chamado O Ciclo do Medo. A semente. O medo é um pensamento, e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. Ou seja, o medo é uma semente. Lembra do termo programação, programar? O medo é uma semente porque ele é lançado em você. Você é uma terra fértil. E o pensamento é uma semente que é lançado em você. Todo pensamento. E o medo é um desses pensamentos. Ok? As sementes são multiplicadoras em sua essência.
A semente carrega o DNA de sua espécie. Não posso plantar abacaxi e esperar colher soja. São sementes de espécies diferentes. E o que é a semente do medo? O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes e transmitem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada que destilam essas sementes nos ares. A maior parte das pessoas são pássaros que comem as sementes dos outros e distribuem de forma desordenada em terras alheias. As pessoas fazem isso simplesmente por não terem conhecimento. Diferentemente de você, aí ele continua falando aqui, um diálogo para quem está lendo o livro, mas o fato é que medo é uma semente, e a semente é lançada em você. A terra fértil, foi o que eu falei, né, que você é uma terra fértil, nós somos uma terra fértil. A terra fértil é o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. É quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. Ou seja, todo pensamento é uma semente. O medo é um pensamento, logo o medo é uma semente. E o espaço vazio no seu cérebro é uma terra fértil. Como assim? Ora, uma terra fértil. Se a semente cair nessa terra fértil, ela vai germinar, se assim você permitir. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, avião. Né? Poxa, eu viajei de avião 2 vezes na vida, em 2012 e em 2014. E eu tinha medo de avião, né? Nessa época eu morria de medo de viajar de avião. Mas por quê? Talvez eu já tinha ouvido pessoas lançarem essa semente do medo em mim. Ai, avião é muito perigoso, porque, nossa, olha o perigo, se o avião cair, né, praticamente a chance de você sobreviver é pouca, tal. E aí tem os filmes, né, Lost, que é uma série no caso, mas também tem filmes, tal. Não que não ocorram tragédias em avião. Ocorrem sim, a história está aí para documentar isso. Porém, se você pegar e comparar as tragédias envolvendo carro e comparar com as tragédias que envolvem avião, você vai ter um susto. Porque você vai ver que tragédias que envolvem carros são 1000 vezes maiores. Então, assim, não é que é mentira, não é que é irreal que o avião pode cair, por exemplo. Mas, meu amigo, minha amiga, estabilidade não existe. Anota essa frase aí. Estabilidade não existe. Você pode estar atravessando a rua e um carro vir te atropelar. Você pode estar sentado na sua casa e o seu coração parar. Ai, nossa, não fala isso não. É a realidade. Estabilidade não existe. Então, assim como tem risco de você andar de avião, tem risco de você estar sentado no sofá da sua casa. Então, é por isso que o medo é uma semente. Alguém lança em você essa semente e, dependendo de como estiver o seu cérebro, aquilo vai germinar em você. Entende? Porque o espaço vazio no seu cérebro é uma terra fértil. Aí continua, o adubo. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamentos, falas e escritas negativas que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte e robusto e o domine todo o tempo. O agrotóxico. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se você atacar duramente o medo. Para isso, o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento.
Isso mesmo. O agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe o medo em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo de uma leve ansiedade até o pavor, você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo, é o que já chamamos anteriormente de dessensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem, ou ressignificação, da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo, para uma resposta mais inteligente. Então, olha só esse último trecho. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem, ou ressignificação, da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo, para uma resposta mais inteligente. Sabe o que eu acabei de receber aqui do Espírito Santo? Sabe o que eu acabei aqui de fazer um download direto do céu? É o seguinte: Davi versus Golias. O exército de Israel estava com medo de enfrentar o gigante filisteu. Quem teve coragem de enfrentar Golias? Davi, um menino pastor de ovelhas. Mas por que Davi teve coragem? Um dos motivos é que, além de Deus dar a palavra para Davi, um outro motivo é que Davi já tinha enfrentado o urso e o leão quando ele estava no pasto cuidando do seu rebanho. Ou seja, em outras palavras, Davi já tinha lidado com situações de perigo antes. Davi já tinha enfrentado o urso e o leão. Então, para quem já tinha enfrentado o rei da selva e um urso, enfrentar Golias era fácil, entende? Era bobeira. Então, quando você enfrenta, né, por isso que falou aqui, ó, quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação, uma reaprendizagem ou ressignificação. Ou seja, Davi já tinha enfrentado. Então, se porventura, outrora, ele era um cara que tinha medo desse tipo de situação, por já ter enfrentado, ele perdeu esse medo. Entende? O semeador. Você é o semeador. Por isso deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. A colheita. Tudo que se planta se colhe, certo? Errado, isso é mentira. Você pode colher o que não plantou, plantar e não colher, abandonar a sua plantação, plantar, mas a terra pode não responder, plantar, mas o clima pode acabar com tudo, plantar e perder tudo para uma praga ou para um ladrão, plantar uma semente e a mesma não germinar, plantar tâmara e não colher em vida. Nesse caso, as tâmaras que não são geneticamente modificadas levam entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta. Uma semente de milho pode virar, em média, mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for plantada? Toda semeadura é superada pela colheita. Isso é um princípio. Eu já tive a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando era criança, eu ficava indignado com uma expressão bíblica sobre semeadura, que era 100 por 1. Hoje eu experimento proporções muito maiores que essa. Isso é real. Essa vida realmente existe. E você até poderia experimentar. O problema é que você atrapalha a si mesmo. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidade e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja?
Pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Livro Antimedo, Pablo Marçal. Então, assim, só para a gente conduzir a nossa conversa. O medo, alguém pode lançar essa semente em você. Dependendo de como estiver o seu cérebro, essa semente vai germinar. Se você não tiver a ação de enfrentamento correta, isso vai germinar em você. E aí o medo vai desencadear uma série de outras coisas. Então, assim, é claro que tem o medo fisiológico. O medo fisiológico é aquele medo de instinto de sobrevivência. Quando você está lá na beira de um penhasco, imagina que você vai fazer uma trilha. Aí você chega na beira de um penhasco. O seu corpo ali, o seu cérebro vai enviar um comando. Opa, se afaste daí, porque se você cair é morte na certa. Então é claro que tem um medo fisiológico, né? Você está ali, você vai para uma praia, sei lá. E aí você sabe que aquela praia está lotada de tubarões. O seu cérebro vai enviar o seguinte comando. Olha, sai fora daí, está lotado de tubarões. Aí você vai falar, não, esse medo é bobeira. Não, esse medo é fisiológico. É o que nos mantém vivos, né? Mas tem um medo fisiológico e também tem um medo que é o medo emocional. O medo emocional é um medo que não está ancorado, baseado em argumentos sólidos e suficientes para ele existir. Como esse do avião que eu dei, por exemplo. Eu tenho medo de avião porque o avião pode acontecer um acidente. Acidente pode acontecer você andando a pé, você andando de patinete. Acidentes acontecem em todos os meios de transporte. Então, se fosse assim, a gente deveria deixar de andar de carro, de ônibus, andar a pé. Então, vamos ficar só dentro de casa. E mesmo dentro de casa, ainda há risco de morte. Como eu falei, o seu coração pode parar, o botijão de gás pode explodir. Então, a vida é um risco constante. Por quê? Porque estabilidade não existe. Então, saibamos diferenciar o medo fisiológico do medo emocional. E já passando para a segunda parte, eu falei, né? O medo da morte. Né? Agora, passando para a parte da morte. Como que nós devemos reprogramar as nossas crenças. E olha só, você já aprendeu a reprogramar a crença do medo. Né? Reprogramar a crença do medo. E agora você vai aprender a reprogramar a crença da morte que você, porventura, tenha. Aí eu indico um outro livro para vocês. Esse aqui, ó. Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Que livraço isso aqui, tá, meu amigo, tá, minha amiga? Recomendo fortemente para você. Olha só o que o autor diz lá na página 33. 33. Criado para ser eterno. Você foi criado para ser eterno. Deus tem implantado a eternidade no coração humano, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E uma frase aqui de Abraham Lincoln. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Aí o autor escreve: esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno.
Ou seja, já começou aqui a reprogramação. Porque o autor está nos dizendo o seguinte, que essa vida é apenas um tiragosto. Essa vida é apenas a volta de aquecimento antes do início da corrida. Então, isso já reprograma uma crença que muitas pessoas têm de que essa vida é a verdadeira vida, de que essa vida nós temos assim que, sabe, torcer para vivermos 1000 anos nela. Não. O autor está dizendo que essa vida é breve, é rápida e é uma pontinha de nada comparada com a verdadeira vida, que é a vida eterna, a vida na eternidade. Ou seja, já reprograma uma crença de que não, essa vida aqui sabe, é tudo que eu tenho. Não, não é tudo. Pelo contrário, é só o treino antes do jogo, entende? E por fim, olha só que trecho maravilhoso que o autor cita aqui, página 35. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis publicadas num só volume. Para nós, né, aí abre aspas aqui, para nós, este é o fim de todas as histórias. Mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu, e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Que lindo, cara! Inclusive eu indico para vocês, né, a série de livros As Crônicas de Nárnia. Hoje em dia vende em um só volume, toda a série de Nárnia em um só volume. Ou também eu indico para você o filme, ou os filmes, na verdade, de As Crônicas de Nárnia. E Lewis captou esse conceito da eternidade, como disse o autor. Ele está descrevendo aqui a morte dos protagonistas dessa história. E, na verdade, ele fala, não é a morte, né? Não é o fim. É apenas o começo da verdadeira história. Uma história que nunca termina. E que cada capítulo é melhor que o anterior. Olha que linda definição de eternidade, cara. Que linda definição. Então, anota essa frase. Anota, mas anota mesmo. Anota e fala, verbaliza. A morte não é o fim. A morte é o começo. Conforme as palavras de Cristo Jesus, quem está na vida, com V maiúsculo, terá a vida eterna. Então a morte não é o ponto final. Na verdade, a morte é a vírgula que vai iniciar a verdadeira história. E uma outra coisa que também acabei de receber aqui do Espírito Santo, acabei de fazer aqui o download do céu. Olha só, tem um termo que é o termo transbordar ou transbordo. O que é isso? Nós entendemos que quando nós manifestamos o que nós carregamos, quando nós compartilhamos o nosso conteúdo com outras pessoas, nós estamos transbordando na vida de outras pessoas. A minha definição para isso também é a seguinte: água parada gera doença. Água em movimento gera vida. Como assim? Água parada gera doença. Exemplo, a dengue. Água em movimento gera vida. Um mar, um rio que está lá em movimento, tem vida lá dentro. Imagina a biodiversidade que há num mar, num rio. Peixes, algas, né? No caso aí do mar, do oceano. Então, quando você não é uma água assim parada, mas você é um rio que transborda,
você está gerando vida também. E por que eu lembrei disso? Por que o Espírito Santo me lembrou disso aqui? Porque esse livro, eu lembro perfeitamente. Era dezembro de 2022. Eu levantei cedinho para assistir a uma live do Pablo Marçal, a live 4h59. E eu estava lá assistindo a live e de repente eu leio um comentário nessa live. O comentário era o seguinte: leia o livro Uma Vida com Propósitos. E sabe quando você se depara com algo e você tem um insight, como aquele insight do Eureka? Eu tive um insight espiritual. Eu falei, peraí, leia o livro Uma Vida com Propósitos? Eu acho que eu tenho esse livro. E aí eu levantei na hora e eu vim aqui pro escritório aqui de casa e eu fui lá para minha estante de livros. E eu comecei a olhar a minha estante falando, cara, eu tenho esse livro aqui. Meu amigo, minha amiga, menos de 5 segundos procurando, os meus olhos foram levados diretamente para onde estava o livro. Eu vi o livro assim, de lado, né, na estante, né? Eu vi pelo nome aqui do lado. Ah, mas e aí? E daí? O que tem de mais nisso? O que tem de mais? Até então, eu nunca tinha lido esse livro. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele era dos meus pais, que aí eles passaram para mim. Só que eu nunca tinha lido, eu nunca tinha folheado ele. Eu peguei e guardei. Guardei nas minhas coisas, né? Que antes de eu ter uma estante de livros, eu guardava os meus livros em caixas. Depois eu passei das caixas para a estante. Então, o que há de sobrenatural é que eu não creio em coincidência, eu creio em providência, né? Para mim não existe coincidência, existe providência. Eu li esse comentário lá, que não foi por acaso. Eu lembrei que não foi por acaso que eu tinha esse livro. E como que eu fui lembrar isso, sendo que eu não pegava nesse livro, sei lá, há mais de 10 anos, né? E aí eu me dirigi para a minha estante, que não é pequena, tem muitos livros aqui, e de cara eu já achei o livro. Sério que você não viu nada de sobrenatural nisso? E além disso, esse livro aqui é usado. Tem até aqui o local, a etiquetinha do local que foi comprado, que é uma livraria que vende, né, livros usados. Ou seja, moral da história. Uma pessoa originalmente comprou esse livro. Uma pessoa originalmente comprou esse livro e ela vendeu esse livro, ou trocou esse livro, ou doou esse livro para uma livraria de sebo, né, que vende livros usados. E nessa livraria, esse livro chegou até os meus pais. Não sei se foi os meus pais que compraram, ou alguém comprou e deu de presente para eles. E os meus pais me passaram esse livro. E olha só, uma prova de que esse livro aqui é usado, ele é todo marcado, tá vendo, ó? Todo marcado de caneta, né? Que não fui eu que marquei, né? E ler esse livro aqui mudou a minha vida. Eu digo sério mesmo, cara. Ler esse livro aqui mudou a minha vida. A minha vida espiritual e a minha vida física, né? Que tudo é uma coisa só. Então, olha só como que acontece a ação de transbordo. Se essa pessoa que originalmente comprou esse livro tivesse, sabe, guardado com ela lá para sempre, o livro talvez estaria lá pegando poeira. Mas não, ela decidiu transbordar. E esse livro chegou até mim e mudou a minha vida. E eis-me aqui falando com vocês sobre este livro, né? Usando esse livro aqui na nossa conversa. Então, transborde na vida de outras pessoas. Para de guardar segredinho de eu não vou falar não, porque, né, alguém pode descobrir a minha fórmula do sucesso. Ei, para com isso. A sabedoria é uma fonte. Deus é a sabedoria. Imagina só uma fonte assim. E nós, mortais, seres humanos, né,
Mortais não, que nós somos eternos, né? Vamos dar o termo, seres humanos, imagem e semelhança do Criador. Nós pegamos essa sabedoria. Então, a fonte da sabedoria é uma só. Então, se você não transbordar, alguém vai transbordar, outra pessoa vai acessar a fonte. Então, para com isso. Assim, continuando e finalizando a nossa conversa, olha a forma que a morte foi descrita, como o começo de tudo. É uma passagem para a vida eterna. Qual que é a definição negativa que nós vimos aqui? Nenhuma. Então percebe que de vermos a morte como luto, perda e dor, nós passamos a ver a morte como vida, o começo, o início, o primeiro capítulo da grande história. Mudou tudo, meu amigo e minha amiga. Paulo, o apóstolo, via a morte dessa forma. Sabe o que ele dizia? Morrer para mim é lucro, é ganho. Explode a mente. Ou seja, Paulo não via a morte como, morrer para mim é o fim de tudo. Não, morrer para mim é bom. É o que Paulo falava. Por que Paulo falava isso? Porque ele reprogramou a crença dele a respeito da morte. E uma coisa importante, o luto é um processo que é necessário, que todo ser humano vive. O luto é uma coisa que faz parte. O que eu estou falando aqui é contra o luto que não tem fim, porque isso faz mal para nós. E eu não estou dizendo de algo que eu ouvi. Como eu disse, eu perdi pessoas próximas. O luto eterno, né, é algo que vai te definhar. Não que a saudade não fique, não. A saudade nós vamos sentir para sempre. Mas se você ressignifica a morte, percebe que a saudade não é aquela saudade de quem eu nunca mais vou ver? Não! Saudade de quem eu não estou vendo agora, mas que logo, logo eu vou ver. Saudade de alguém que eu dei um até logo e não um adeus. Como dizia Billy Graham, o herói da fé, quando falarem que Billy Graham morreu, não acreditem. Eu apenas mudei de endereço. Então Billy Graham foi um cara também que entendeu o que era a morte, não o fim, mas só uma passagem. Então, meu amigo e minha amiga, reprograme as suas crenças. Hoje, eu usei aqui a morte como um exemplo de como reprogramar essa crença a respeito da morte. Mas vale para tudo na sua vida. Reprograme a sua crença sobre dinheiro. Às vezes você cresceu achando que dinheiro é ruim, que dinheiro é pecado. Reprograme isso. Reprograme as suas crenças a respeito de relacionamento. Às vezes você se frustrou com um relacionamento ruim e você acha que qualquer relacionamento vai ser ruim para você. Reprograme isso. Reprograme as suas crenças sobre merecimento. Às vezes você acha que não merece nada, que não merece desfrutar. Ei, a Bíblia diz que você foi criado para dominar sobre a face da terra. Reprograme isso, vire a chave. Ok? Então assim, reflita, medite nesse conteúdo, rumine nesse conteúdo. Rumine nesse conteúdo. Ruminar, todos nós deveríamos aprender isso com o gado. O gado vai lá, ele pega o capim e ele não vai lá e bum, engole o capim. Não, ele vai lá, mastiga o capim, aí vai, engole, depois o capim volta, ele mastiga, engole. É um processo, então rumine esse conteúdo aqui que eu estou transbordando na sua vida. E outra coisa, você aprendeu hoje também, como um bônus aqui, sobre transbordo. E está na hora de botar em prática isso. Não adianta absolutamente nada você aprender algo e não pôr em prática. Se acontece isso, desculpa, você não aprendeu, você só acumulou informação. É a mesma coisa de um chefe de cozinha que sabe uma receita, mas não faz a receita. Não adiantou nada. Então você aprendeu sobre transbordo. Vamos pôr em prática? Transborde esse conteúdo aqui na vida de alguém. Envie esse conteúdo no WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social. Mostre para alguém aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Mostre, transborde, porque esse conteúdo pode mudar a vida de alguém. Você sabia que o seu pior conteúdo pode salvar uma vida?
Às vezes você não faz, não começa nada, porque ai, a minha roupa é feia, ai, não sei falar, etc. E tal. Ei, o seu pior conteúdo salva vidas. Então faça. Você foi criado para dar frutos, para cumprir um propósito. Elias, ele estava com medo porque ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel ameaçou Elias de morte. E Elias entrou para a caverna. Elias ficou com depressão. Muitos teólogos ratificam isso. Só que, acima da palavra de qualquer homem comedor de angu, como diz a minha sogra, existe a palavra do Altíssimo. Os reis dessa terra se curvarão ao Rei dos Reis. Os reis dessa terra se curvarão ao Rei dos Reis. Então, Elias, num primeiro momento, faltou-lhe a compreensão de que, acima da palavra de Jezabel, havia a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A mesma palavra que estava sobre a vida do apóstolo João. Você sabia que o imperador romano Diocleciano tentou matar João assim várias vezes? Ele jogou o apóstolo João num barril de óleo fervendo. Sabe o que aconteceu? João não morreu. O que era para ser ali uma espécie de jogos mortais com João, João ficou intacto. E aí mandaram João lá para a ilha de Patmos. João ficou vivo. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus sobre a vida de João. Ei, João, você tem uma missão para cumprir. Você tem um propósito. E enquanto você não cumprir este propósito, você não vai morrer. Como diz aquela canção do Marquinhos Gomes, chamada Não Morrerei, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Diz a canção Não Morrerei, do Marquinhos Gomes. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. E como que a partir disso nós aprendemos sobre reprogramar as nossas crenças? Elias aprendeu a reprogramar a crença. Ele tinha uma crença na palavra de Jezabel. Quando ele entendeu a palavra de Deus na vida dele, ele reprogramou. Opa, peraí. Homem nenhum tem poder sobre mim. A minha vida está nas mãos do Senhor. Então reprograme as suas crenças. Sabe, reprograme o que você entende sobre morte, sobre medo, sobre dinheiro, relacionamento, tudo. E através desse vídeo você pode aprender a fazer isso. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe a sua curtida, comente aqui o que você achou, se isso foi benéfico para você ou não. Se você está no Instagram, me siga aí para mais conteúdos. Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Beleza? Um abração e até a próxima.